Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha no capítulo 2 da Carta aos Gálatas. É um capítulo, assim, fundamental. Com certeza. Paulo fala de uma viagem importante que ele fez para Jerusalém, 14 anos depois de uma visita anterior, né? Ele levou Barnabé e também Tito. Isso. E o ponto central ali, o que estava em jogo, era a validação do evangelho que ele, Paulo, pregava aos gentios, aos não-judeus. Ele queria ter certeza, né, que estava no caminho certo, que o trabalho dele não era em vão. Exatamente. E ele diz que foi por revelação essa viagem. Ele apresentou o evangelho dele em particular para os líderes, talvez com esse receio mesmo, e já aparece uma tensão ali, sabe? Que tensão. A tensão entre a liberdade que Cristo trouxe e a pressão, né, para que os novos cristãos, especialmente os gentios, seguissem costumes judaicos. O principal era a circuncisão. Uhum. E Tito era o exemplo vivo disso, né, porque ele era grego. Exato. A situação de Tito colocava a questão bem na mesa. Ele precisava ou não se circuncidar para ser plenamente aceito. E aí é que fica interessante, porque apesar da pressão que Paulo menciona, de uns falsos irmãos que queriam impor isso, Sim, que se infiltraram para espiar a liberdade deles, segundo Paulo. apesar dessa pressão toda, Tito não foi obrigado a se circuncidar. Paulo e Barnabé bateram o pé, né? Defenderam a verdade do evangelho. Não cederam nem por um instante. E o mais legal, os líderes de Jerusalém, aqueles que eram considerados as colunas, Tiago, Pedro, João, eles não acrescentaram nada, nenhuma exigência extra ao evangelho que Paulo pregava. Pelo contrário, né? Eles reconheceram a graça que Deus tinha dado ao Paulo para essa missão específica com os gentios, assim como Pedro tinha um foco nos judeus. E teve aquele aperto de mãos, um símbolo forte de comunhão, de acordo. Sim, um reconhecimento mútuo dos ministérios. O que é fascinante aqui é entender que essa divisão de foco não significava dois evangelhos diferentes. De jeito nenhum. Ah, entendi. Era mais uma questão de estratégia. Exato. Era um reconhecimento de como a mesma graça de Deus atuava, de formas eficazes em contextos culturais diferentes. Paulo para os gentios, Pedro para os circuncisos. Isso foi, assim, fundamental para a unidade da igreja naquela época, né? Mostrava que a fé em Cristo superava essas barreiras. E teve aquele pedido final deles, né? Ah, sim. Pediram apenas para que Paulo e Barnabé se lembrassem dos pobres. O que mostra que a prática, a preocupação social, estava ali lado a lado com a teologia. Sem dúvida. Mesmo no meio dessa discussão teológica intensa, o cuidado com os necessitados era parte central da fé para eles. Mas olha só, esse acordo de Jerusalém não acabou com todas as tensões, né? Porque depois lá em Antioquia, a coisa pegou. Pois é, a situação em Antioquia foi bem diferente. Um confronto direto, público, Paulo repreendendo Pedro. na frente de todo mundo. Imagina a cena. Tenso. E o motivo, segundo Paulo, foi uma mudança de atitude de Pedro. Ele costumava comer com os cristãos gentios, numa boa. Sim, sem problema nenhum. Mas aí chegaram os homens ligados a Tiago, lá de Jerusalém, e Pedro, começou a se afastar dos gentios, com medo desse grupo da circuncisão, como Paulo chama. Poxa, que coisa! E Paulo viu isso como hipocrisia. Sim, e o pior é que essa atitude acabou influenciando outros judeus cristãos e até mesmo Barnabé se deixou levar. Caramba, até Barnabé? Até Barnabé. E para Paulo, isso não era só uma questão de etiqueta à mesa, né? Era algo muito mais profundo. Era teológico. Totalmente. Ele viu ali uma conduta que não estava de acordo com a verdade do evangelho. E é nesse contexto que ele solta o argumento central da carta toda. A justificação pela fé. Exatamente. Ele diz, na cara de Pedro, olha, a gente sabe que ninguém é justificado, declarado justo por Deus, por obedecer à lei mosaica. Não é assim que funciona. É só pela fé em Jesus Cristo. Só pela fé em Jesus Cristo. Ele reforça, nós mesmos cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. E aí vem a frase de impacto, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ponto final. É muito forte mesmo. E ele continua, né, explicando que isso não significa que agora a gente pode sair pecando à vontade. Não, claro que não. Ele usa aquela imagem poderosa de morrer para a lei para poder viver para Deus. E a frase que talvez seja a mais famosa de Gálatas, pelo menos desse trecho, fui crucificado com Cristo. Uhum.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Uau. É a base de tudo, né? Essa união com Cristo na morte e ressurreição dele. Isso redefine a identidade. A vida passa a ser guiada pela fé, não por um conjunto de regras externas. Tentar voltar para a lei depois disso seria como se contradizer, né? Seria, na visão de Paulo, admitir que estava errado antes, seria se fazer transgressor de novo depois de ter sido libertado. Então, resumindo a ideia principal desse capítulo 2, o que fica é essa afirmação radical, né? Sim, a justificação é pela fé, ponto. Não depende de obras da lei, não depende de ser judeu ou gentil, de ser circuncidado ou não. E qualquer tentativa de adicionar exigências legais a isso, para Paulo, é anular a graça de Deus. É tornar o sacrifício de Cristo inútil. Forte. Muito forte. E sabe, isso nos leva a pensar, essa firmeza toda de Paulo contra adicionar coisas à fé, essa tensão entre a fé pura e simples e as práticas, ou entre a graça e as regras culturais ou religiosas. Como será que essa dinâmica continua hoje? Nos debates sobre identidade, sobre pertencimento nas nossas comunidades, nas igrejas, como essa tensão entre graça e regras ainda aparece? É uma ótima pergunta para a gente refletir, né? Como a gente lida com isso hoje. Exatamente. Fica aí a reflexão.